Ele falou, não, você tem que esperar até segunda-feira. Então, eu fui fazer meu longão na segunda-feira e eu tinha uma viagem com meu marido e a gente estava no meio de um grande nada na Europa, chique, né, gente, mas foi a trabalho. A gente estava num castelo na Espanha e eu fui fazer 32 quilômetros lá, num lugar que eu não conhecia. Imagina, você fazer o seu pior longo num lugar desconhecido. Completamente desconhecido. Tinha vaca, então era uma estrada de terra, super difícil de correr, tinha vaca, tinha um monte de coisa. Então foi assim, foi um desafio pra mim. Eu tava esperando o resultado pra saber se eu tinha câncer ou não. E eu terminei o treino e eu chorei. E eu filmei chorando assim pra mostrar a emoção, né, de terminar o último longão. Imagina, eu tava esperando o resultado de um câncer no meio do nada, consegui fazer o treino. A primeira mensagem foi: nossa, que choro forçado. Ela só pensa em engajamento agora. Eu duvido que, pessoalmente, uma pessoa termina 32 quilômetros e alguém vira: como você é fingida, hein? Nossa, que choro fingido. Então a internet tem essa crueldade que faz as pessoas se sentirem pressionadas a performar rápido demais. Não vejo nenhum problema em performar. Se a pessoa gosta, se joga. Mas o problema é ir rápido demais. Esse é o pior erro. Sim. Agora, mesmo entre os amadores, você tem genéticas diferentes, né, Raquel? E aí, talvez um consiga evoluir mais rápido. Sim. E o outro de uma maneira mais lenta. O problema é que, às vezes, a gente descobre isso na prática, que a nossa genética não é tão boa e aí já é um pouquinho tarde demais. Tem lesão, né? Sim. E além da genética, existe estilo de vida. Então vão ter, por exemplo, pessoas jovens que não trabalham 44 horas semanais, vão ter muito tempo para treinar, para fazer fortalecimento. Então elas vão conseguir evoluir muito mais rápido do que, por exemplo, uma pessoa que bate cartão e tem que pegar 1 hora de ônibus, que tem menos tempo para treinar, menos tempo para dormir. Então, além da genética, o estilo de vida muda a velocidade de evolução. Só que é difícil a gente pesar isso de novo na internet, porque quem a gente vê crescendo na internet? Pessoas que vivem de corrida, mesmo não sendo profissionais, são criadores de conteúdo que vivem de corrida. Eu vivo de corrida, então eu ganho dinheiro para correr. Então eu posso correr horário de princesa, que é meu trabalho, entendeu? Eu consigo, se eu quisesse, né, mas que eu não quero, evoluir mais rápido do que alguém que tem que acordar às 4 para fazer o treino antes de trabalhar. Tem sempre que pesar isso, sabe? Eu acho que, eu falo muito que existem 2 tipos de corrida. A corrida e a corrida de influencer. São coisas diferentes, completamente diferentes. E eu tô na corrida de influencer, então eu sempre tenho tênis novo, eu sempre tenho roupa nova, nada eu compro. Eu posso treinar às 8 da manhã e eu vou treinar musculação às 2 da tarde, que é o horário mais vazio da academia, porque a minha vida gira em torno da corrida. Então, para mim é muito mais fácil evoluir e não me machucar do que um corredor. Sim. Normal, que tem que encaixar ali onde dá. Então é muito importante ter essa visão de diferença, sabe? O que eu vivo, até um pouco você, né, Capri? O que a gente vive não é a realidade das pessoas, sim, né? Sim, sim. Entendeu? Diferentemente de muita gente da corrida, o meu trabalho é o jornalismo, né? Eu tenho um trabalho já de 40 anos. A corrida, para mim, é uma maneira que eu encontro de poder, tanto aqui como nos meus canais lá na Bandeirantes, poder estimular pessoas, né? A minha missão eu coloco como estímulo das pessoas e tentar fazer com que as pessoas enxerguem que a atividade física é um benefício. Coisa que eu enxergo muito que isso deveria ser o trabalho de gestão pública, né? A gestão pública deveria incentivar as pessoas a se mexerem para evitar investir em saúde, né? Tratar doenças. Sim. E o esporte tem um papel muito importante nisso, mas infelizmente aqui a gente não tem essa mentalidade ainda no Brasil. Mas eu me coloco numa posição de estimular as pessoas, de levar informação para as pessoas, para que elas se sintam incomodadas ali com essa vida, porque as pessoas sabem, né, que sim, o sedentarismo não é bom. Todo médico fala, a sim, pessoa vai numa consulta, olha, precisa se mexer, precisa parar sim, de fumar, precisa parar, controla o álcool. As pessoas sabem, mas falta um estímulo, falta elas enxergarem alguém ali, se ele faz, eu também posso, né? Se ele pode, eu também posso. Então acho que é isso, eu me coloco muito mais como um jornalista que trabalha
com a corrida, incentivando as pessoas a correrem. Mas eu sei o trabalho relevante que vocês, influenciadores, né, que vocês que trabalham com essa questão do digital muito fortemente, têm também nisso, né, de tirar as pessoas e colocá-las na atividade física. E você tem um papel importante, porque você, não só na corrida, mas com o seu conteúdo científico, né, com o seu conteúdo de uma profissional da área da saúde, quando a pessoa enxerga você falando, fala, ela tem conteúdo porque ela vem dessa área, ela vem disso tudo, então ela pode falar sobre isso. E acho que as pessoas também na corrida te fazem consultas particulares, você deve atender muita gente na corrida. Ah, Raquel, tô com uma dorzinha aqui. Raquel, o que eu faço para melhorar aqui? Tem isso também? Tem. Muito, né? Tem muito. Eu queria voltar no seu papel de jornalista rapidinho, que eu acho que é muito importante. Porque o jornalismo, ele tem essa questão de também... qual é a palavra? Instigar a sociedade, né? Sim. De mostrar coisas da sociedade. Isso que você falou de dar mais oportunidade para as pessoas correrem, né? Acho que você falar isso é muito importante, porque isso chega em órgãos públicos. A voz do jornalista, ela é ouvida de uma forma diferente, né? E uma coisa, por exemplo, que é muito difícil é local para correr. Em São Paulo, por exemplo. A gente tem acesso aqui, né? Mas a gente tem muito pouco parque. A gente tem acesso aqui nessa região, que a gente está perto do Ibirapuera, perto da USP. Regiões centrais. Né? Os extremos têm muita dificuldade com isso. E é importante ter um lugar para correr, né? Porque sem um lugar, a pessoa até pode querer, mas aonde ela vai correr, né? Imagina, chegar à noite, 6 da tarde em casa, uma mulher... na periferia de São Paulo, onde ela vai correr? Sim. Né? Sim. Quando eu falo isso, as pessoas falam, é preguiça, porque olha aqui na praia, na minha praia tem um monte de gente correndo. Você tem uma praia! É isso, né? Ter acesso a lugares. Um post que você fez foi muito bom, né? Sobre a gente tá fazendo barulho acordando os estudantes da USP que moram verdade. lá. Sim. A gente tem que pensar que a gente tem que cuidar dos espaços de corrida, sabe? Porque eles são escassos. Sim. E sem eles, o que a gente vai fazer? Eu costumo dizer que a gente tem que conviver em sociedade, em todos os sentidos, né, Raquel? O corredor, o triatleta, o ciclista, que ocupa espaço público, precisa respeitar o espaço do próximo e vice-versa. O motorista, respeitar o espaço do ciclista, do pedestre. Nós vivemos em sociedade, a gente precisa conviver em harmonia. Sim. Porque se cada um quiser olhar só o seu quadrado, como dizem por aí, né? Eu sou corredor, esse é meu espaço, aqui ninguém pode mexer. Não, esse é um espaço de convivência pública, de convivência de todos, né? Então a gente precisa aprender a fazer isso para que não venham as imposições, para que não venham as proibições. Exatamente. Para que a gente consiga dividir entre todos e todos se beneficiem disso. Né? E acho que esse é um espaço que os nossos espaços precisam estar abertos para isso. Né? E uma coisa importante que você falou, e eu vejo muito isso, eu incentivo muitas pessoas lá, aqui, dos meus canais, né? Muitas pessoas me dizem o seguinte, mas para você é fácil, você tem um espaço perto da sua casa, eu acordo às 4 horas da manhã, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa à noite, e muitas vezes isso mexe comigo, porque a gente não sabe como é a vida do outro e a gente está ali incentivando, né? Você tem que se mexer, tem que caminhar, mas e a dificuldade que muita gente tem para fazer isso? Capri, né? Fazer atividade física hoje, ter tempo para fazer atividade física é um privilégio. Tanto que está começando a ser monetizado como um privilégio, como uma coisa de luxo. Hoje uma das formas de você mostrar luxo é você estar com roupa de academia. Porque é um luxo ter tempo para fazer atividade física. Então, como é que a gente leva a atividade física para toda a população? Tem que ter incentivo público, de lugares, de segurança. É uma questão relevante de levantar. Por isso que eu falei que é muito importante a sua voz falar isso. E quem tem esse privilégio tem que aproveitar. Tem que entender que é um privilégio. Se você tem o privilégio de ter tempo, de ter um lugar, aproveita. Eu sinto que é obrigação aproveitar, porque é uma questão de saúde pública. Hoje o que mais mata no mundo são doenças relacionadas a sedentarismo. É mais do que câncer, é mais do que doenças virais. É uma questão de saúde pública.
Muita gente ainda não tem como fazer. Isso é uma realidade. Eu falo isso, né? A minha mãe, eu cresci numa família muito pobre. Minha mãe não tinha a menor condição. Hoje eu consigo dar esse privilégio para ela, dela ter um personal, dela ter uma academia. Mas imagina, ela nunca ia ter condições. Então é um papo que a gente tem que sair da nossa bolha de corrida e só do incentivo de faça, e isso se transformar em algo do espaço público. Claro. Mesmo, sabe? Claro. Por isso você tem que continuar falando. É isso aí. Temos, né? Esse podcast chegar em pessoas que conseguem mandar e fazer coisas. Porque está acontecendo aos poucos. Então, por exemplo, na Zona Leste, eles criaram um parque onde era uma antiga FEBEM. Você sabe disso? Acho que eu tenho uma criação de um parque. Alguns parques estão surgindo, né? Mas ainda muito pouco para o tamanho da cidade. Se você for, sei lá, para uma cidade desenvolvida na Europa, tem parque em cada esquina para as pessoas fazerem atividade física. Sei lá, Amsterdã, as pessoas andam de bicicleta o tempo inteiro, essa locomoção já é uma atividade física. Elas não andam pouco, elas andam meia hora para ir, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Isso. São Paulo não é uma cidade feita para atividade física. O Rio é mais fácil, eu acho. Mas ali na Zona Sul também. Eu não sei como é que é nas outras. Gente, nós somos, deixa eu falar falando besteira. Eu não sei como são. Eu acho que não tem parque na Zona Norte do Rio, por exemplo. Né? A pessoa tem que sair da Zona Norte para ir para a orla, para se quiser se exercitar. Aí né?